Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal. Coletivo Todas as Vozes está online. Vamos começar mais uma live. O assunto hoje é bem importante. Boa noite, Lucas. Boa noite, André. Vamos esperar a professora Karina entrar. A professora já entrou. Boa noite. Vamos começar uma live. Hoje a live é sobre prestação alimentícia. Muito importante. Eu vou chamar a professora agora. Nós já vamos começar o assunto. Boa noite, Alex. Vou chamar a professora agora para a gente já começar o assunto. É bem importante. Só um pouquinho. Oi, Oi, boa noite, professora. tudo bem? Estamos aqui. Boa noite. Boa Vamos noite. começar o assunto. Então, Vamos lá. vamos lá. Pronto. Eu vou falar um pouquinho sobre mim, né? Acho importante. Eu sou a Maria Eduarda, como o pessoal já me conhece, né, aqui. Sou a Maria Eduarda, sou estudante de Direito na Unisul, faço Direito na Unisul. Faço estágio no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, na primeira Câmara de Direito Civil. E uma das áreas que eu mais gosto no direito realmente é direito civil, direito de família. Acho muito importante. E agora eu vou pedir, professora, para te falar um pouquinho sobre você, o seu currículo, só para o pessoal entender. Pode falar. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Não estamos presencial, mas virtualmente também mata um pouquinho da saudade das nossas conversas. Para quem não me conhece, eu dou aula na Unisul e também na pós-graduação, que trata da parte de execução de direito de família. Trabalho com processo constitucional também. Tenho especialização, foi muito boa, aliás, fazendo uma publicidade para a Unisul em direitos e difusos de coletivos, que eu concluí à época, e também tenho pós também em processo civil e outros cursos, mestrado também e afins, né, para que a gente possa resumir. E trabalho bastante, além da advocacia, trabalho também a atividade que mais eu atuo é tanto na pós quanto na graduação, né? Que são mais atuantes na área processual civil. Sim. Muito bom. Então, como eu falei, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante na sociedade, né? Sobre prestação alimentícia. E nos tempos de pandemia agora é muito importante. A professora vai abordar todos esses assuntos, são muito importantes, né? Então, eu acho que antes da gente começar, né, definitivamente nas perguntas e sobre em relação à pandemia, acho importante a gente introduzir, conceituar, porque a maioria dos nossos do pessoal que está assistindo não tem conhecimento jurídico e realmente demanda conhecimento jurídico. Acho muito importante a gente conceituar a prestação alimentícia, os alimentos, como a gente sempre fala, né? Então, nós temos nós estamos vivendo, né? Não só vivendo, mas vivenciando o dia a dia numa situação excepcional. Isso é a primeira coisa que nós temos que ter em mente. É por óbvio, as mazelas do coronavírus, né, da pandemia, atingiram aí em cheio, né, as pessoas, principalmente a saúde, né? Não podemos destacar que é o primeiro ponto de relevância,
mas também o dia a dia das pessoas, né? E o direito, não só no direito, mas também econômico, e tem um reflexo muito grande na seara do direito, não só no aspecto do direito de família, mas também todos os demais ramos, né, com relação à moradia, o direito de locação, o direito contratual, nossa, uma infinidade, né? Na esfera penal também, com esse problema todos que nós estamos vivenciando com relação aos presídios que estão aí lotados, né? No primeiro momento, eu vou resumir para que a gente debata aqui dois pontos e eu vou alinhar para o processual, né? Que trata a parte dos alimentos, e não vou tratar de alimentos relacionados a atos ilícitos, que está atrelado à responsabilidade civil, vou dar destaque aqui o caráter alimentar do direito de família, né, que serve para dar a sobrevivência para aqueles que são menores, são dependentes, né? E também para os cônjuges, né? Que não podem aí ter a sua subsistência sem o auxílio, quando se trata aí de uma separação ou de um divórcio, né? No primeiro momento, o que eu vou querer destacar, né? Antes da gente conversar com relação ao que temos hoje, já destaco que temos quase nada, né? Então, obviamente, essas medidas de urgência em todos os tribunais, elas estão, como é que eu vou dizer? Elas estão sendo recorrentes e essas Sim. dúvidas acabam acarretando aí uma série de precedentes, apesar de serem mínimos, né? Então, antes da gente adentrar no assunto, eu vou delimitar dois pontos. Primeiro, que no processo civil, trazendo para a esfera civil, porque tem N assuntos, né, que tratam aí do direito de família, mas trazendo aí para a esfera processual, executiva, o que nós temos que ter em mente? Que a execução de alimentos ela pode ser derivada, né? Ela pode ser deflagrada tanto a título judicial, ou seja, de uma obrigação que é prevista em decorrência de um processo de conhecimento, né? Quando o cidadão ele adentra na justiça buscando a tutela alimentar e é proferida uma decisão com relação a esses alimentos, né? Que é o título executivo judicial, e essa parte está prevista no artigo 528 do Código de Processo Civil. Muito bem. Também destaco que há outra possibilidade de execução de alimentos quando se trata de título executivo, de caráter alinhados ao alimentos, né? Extrajudiciais. Um exemplo deles é quando o cidadão ele acabou optando por tratar do divórcio ou da separação via cartório civil, né? Desde que não tenha aí conflito e desde que não tenha menores, né? Onde vai ser homologado um acordo extrajudicial. E ali já destaco também que a dúvida, né, entre os colegas e também com relação aos alunos, também nesse acordo, não é porque ele é proveniente de cartório, ele também poderá ser manejado com relação à execução futuramente judicial, caso não se cumpra as obrigações dentro desse título extrajudicial. Tá? Então, está previsto essa situação de execução de título extrajudicial lá no artigo 911 do Código de Processo Civil, que acaba se alimentando de forma subsidiária do 528. Tá? Então, em suma, para que eu possa ser bem direta, né, para que a gente possa entender, dois pontos nós vamos tratar aqui, com relação como fica, né, de uma forma para que o leigo também possa acompanhar, como é que fica aí a relação da prisão, que também é uma forma prevista, coercitiva, na executiva alimentar, e também como fica com relação à suspensão ou à prorrogação desse pagamento, não é mais devido, porque muitos amigos nos procuram, né, perguntando, né, até os leigos principalmente, como fica a minha situação. Isso eu deixo a cargo da Maria Eduarda para começar a fazer os questionamentos. À vontade, Duda, pode começar. Antes de fazer os questionamentos, eu gostaria de falar, na verdade, que
Deixa eu ajustar aqui um São pouquinho. dois princípios, sim, são dois princípios que eles são fundamentais na obrigação alimentar. Ops, Familiar. isso. Opa, São vamos lá. princípios. O primeiro deles é o princípio da dignidade da pessoa humana, que ele está na Constituição Federal, né? E ele tem o objetivo de garantir a subsistência digna de alguém. No caso, é o incapaz, né? Ou outras formas, como a professora falou, que são previstas, que são os cônjuges, são as pessoas, ou os ascendentes, né? Que também têm a obrigação alimentar. E o segundo princípio é o princípio da solidariedade familiar, que é porque essa responsabilidade ela é imposta aos familiares, né? Como a professora Sim. falou, é de caráter familiar. Então, esses dois princípios são fundamentais, né, na obrigação e por possuir esse caráter, né, dessa relação familiar, ele tem um tratamento jurídico especial, como a professora falou, que a única possibilidade de prisão civil é na obrigação alimentar. Isso é muito importante para as pessoas entenderem, né? Porque quem não tem orientação jurídica realmente é um dos pontos que devem nortear, né, no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Então, e também sobre a abrangência, acho muito importante a gente falar essa abrangência alimentar que ela está prevista na Constituição, né? No artigo 7, no inciso 4, né? Que a gente pode pegar. E ela basicamente fala nesse artigo, nesse inciso do artigo 7º, que essa abrangência, quando a gente fala, os alimentos não são só alimentos, que as pessoas não entendem, né, professora? As pessoas que não têm orientação jurídica. Então, esses alimentos, eles compreendem moradia, alimentação, a educação, a saúde, o lazer, o vestuário, a higiene, o transporte. Então, são todas essas características que existem, que estão embargadas, né, dentro desses alimentos que as pessoas não entendem, não têm orientação jurídica, então acho muito importante que não são só alimentos, né? Realmente, É, então são necessidades tem básicas, né? isso, todo meio, né, que se possa promover aí a mantência, para que se possa promover a, a, a manutenção da vida, né? Sim. Então, pode ser alimentos in natura também, enfim, depende o que for acordado ali em determinada situação. Geralmente, né, vem aí os alimentos, a gente sempre, né, como bem destacou a Maria Eduarda, como sempre, né? Antes da gente discutir essa legislação, o que ela está promovendo hoje, Uhum. o gancho foi ótimo. Nós temos que entender que, apesar da discussão e agora aprovado pela Lei 14.010/2020, né, que foi super recente agora, que nós vamos conversar, quanto à suspensão da prisão em tempos de pandemia, tá? Uhum. Já vou conversar sobre isso. Foi muito bom até a Duda ter levantado esse gancho, porque o que nós temos que entender também, para que ocorra um equilíbrio, né? E se aplica o princípio da proporcionalidade, que também é um viés constitucional, nós temos que ter em mente que a Constituição Federal, ela não está suspensa, né? Muito menos dentro do quadro excepcional que nós estamos hoje. Então, tem Uhum. que ter uma plena responsabilidade quanto da aplicabilidade das normas. E nós estamos, então, dependendo um pouco também da sensibilidade daquele que vai aplicar, no caso que representa o Estado, que é o magistrado, né, com relação à prisão. Né? Sim. Porque nós temos que entender que, apesar da norma, e ainda temos questões que ainda não estão alinhadas, tem um projeto de lei que ele é bem mais completo, que também eu vou conversar, se der tempo, né? Que ele ainda está em fase de aprovação, já passou pela Câmara, agora ele está no Senado, que ele é bem mais específico, né? Com relação Uhum. a esses pontos. Mas nós temos que entender que ainda vamos depender
da tamanha sensibilidade, né, e do princípio da razoabilidade, para que também se colabore nesse período, né? Tanto daquele que solicita alimentos, tanto daquele que vá fornecer esses alimentos, né? Sim. Então, como nós falamos, a questão da prisão civil, o devedor, quando ele está na inadimplência, né, dos alimentos, quando ele está devendo, ele pode ser preso. E como que ele pode ser preso? Em relação à pandemia, a gente poderia falar um pouquinho sobre isso? Não, vamos falar um pouquinho então sobre a prisão, falar sobre esses dois pontos para a gente, porque senão a gente acaba tendo inúmeros viés aí, né? Várias arestas a serem ponderadas. Bom, com relação ao primeiro ponto da prisão, né? Primeiramente, tá? Eu destaco que antes da pandemia, como isso era tratado. Vamos lá. Tanto o artigo 528 do Código de Processo Civil, que é a execução de título judicial de obrigação alimentar, quanto o 911, né, quando se trata de contratos, os quais não são cumpridos e acabam gerando também a tutela executiva alimentar perante o Poder Judiciário, o que ocorre? Tanto um como o outro prevê a prisão, ok? Como um meio coercitivo para que se chegue à finalização, ou seja, à efetivação da tutela executiva. Tá? Então, eu tenho que lembrar que a prisão é um dos meios. Nós temos outros meios também que podem ser utilizados. Tá? Então, nesse contexto, como era visto antes da pandemia? Muito bem, eu quero recordar a todos que o método, o tipo, né, é uma das formas que nós buscamos aí coercitivas na busca da tutela executiva, que seria alimentar. Uma delas é a prisão, mas nós temos também outros meios, tá? Nos quais a execução por quantia certa, isso quer dizer o que para o leigo? É quando eu não escolho o método de execução via prisão, do parágrafo 4º, mas sim, eu busco, por exemplo, uma penhora online, eu busco outros meios expropriativos, né? Então, no primeiro momento, a minha opinião, né? Se a gente busca, antes de buscar essa medida extrema que é a prisão, tá? Porque é um calvário a busca de alimentos, né? Vocês vão... quem trabalha, né? Meus colegas que trabalham bastante nessa área, cito a doutora Luciana Faísca Narras, né, que também é presidente do IBD Funk Santa Catarina, a professora Patrícia Fontanella, que elas atuam dentro, na parte civil, no direito material, aí que vocês conhecem bastante, elas sabem, né, é recorrente essa dificuldade da busca. Então, nós temos que ter em mente o seguinte, nós temos outros meios que podem, até mesmo dependendo do caso, serem mais eficazes para a satisfação do débito alimentar, que seria por quantia certa, né, uma penhora online, enfim, outros meios expropriativos, e nós temos aí um terceiro tipo, que seria o desconto em folha. Então, tanto um como o outro, né, Duda, não seriam tão agressivos, né? Deixamos a prisão para aquelas situações extremas onde, em consenso com o cliente, observamos que não tem outro meio que se faça cumprir essa determinação. Muito bem, partindo disso, o solicitante de alimentos, eu vou utilizar esses termos para que o leigo entenda, né? Aquele que solicita alimentos, ele escolhendo, né? Porque é uma deliberação dele, isso não pode ser feito na execução de alimentos de ofício pelo magistrado. Tá? Então, o que ocorre? Se a opção for o do cliente, juntamente, né, do solicitante, juntamente com o advogado, por intermédio da prisão, então vai ser deflagrado com esse intuito, né, se não pagar, ele ou terá a possibilidade de justificar, e essa justificação ela tem que ser bem dura, ela é plausível, eu não posso alegar que eu não tenho condições financeiras ou que eu estou desempregado, que você vai preso, né? Então, a justificativa ela é muito forte só em situações extremas.
ok? Então, o que que ocorre? Se você busca esse viés, ou seja, esse caminho para conseguir aí a sua finalidade, a prisão antes da pandemia, ela perdura, né? Caso a sua justificativa apresentada em juízo, ela não seja suficientemente capaz de convencer o magistrado dessa impossibilidade de pagamento, que é a grande maioria, o que que vai ocorrer? Né, ou também, muitas vezes, não apresenta defesa, né, nem justificativa nem defesa com relação a esse processo, vai ser decretada a prisão cível e ela é prevista nesse dispositivo dentro do lapso temporal de 1 mês a 3 meses. Tá? Uhum. Lembrando que a prisão, ela não inibe, ela não vai perdoar a obrigação alimentar. Né? Ela é uma coerção com o intuito de se buscar essa verba. Isso é o que está previsto no CPC, tá certo? Agora, com relação ao questionamento da Duda, né? Nós temos que ter em mente que essa situação agora é excepcional. Acredito, até vou ser um pouco mais rápida, acredito que o coronavírus seja uma justificativa bem plausível, mas ela tem que ser manejada judicialmente com boa fé, né? Porque nós temos o equilíbrio entre aquele que pede e o quanto se pede, para que eu também não traga empecilho para aquele que vai prestar os alimentos, né? Então, aquele que é solicitado essa prestação, enfim, sempre mantendo um equilíbrio entre a obrigação de alimentar e o compromisso e a responsabilidade desse pagamento, né? Muito bem. Então, agora, nessas situações, houve inúmeros, até mesmo utilizando instrumentos que eu acredito que não seriam tão próprios, como o habeas corpus, que não é um remédio judicial adequado para se discutir isso, tá? O habeas corpus, ele é um remédio para que você discuta, por exemplo, se hoje você tem que ficar preso de 1 a 3 meses, tá? Na prisão alimentar, o habeas corpus ele seria para quando você não cumprisse, que no caso de prisão de alimentos, esse preso ele tem que estar separado dos demais, né, que seriam dos delitos criminais. Então, não é um remédio adequado para você ficar discutindo com relação ao valor, a valores, né? Você teria que manejar aí uma revisional de alimentos para Uhum. discussão. Mas, agora, com toda essa situação que deu, o STJ até aceitou parcialmente um habeas corpus, salvo engano, em meados de março, que começou toda essa discussão, porque se discutia, mas como eu vou prender aquele cidadão dentro de um sistema prisional, com toda essa situação, né, do vírus, enfim. Resultado disso foi deflagrado de várias outras situações, né, que apareceram e nós não tínhamos precedentes anteriores com relação a isso. O que que aconteceu? Um projeto de lei, ele se tornou lei, deixa eu até buscar aqui para que eu não esqueça dele, que é o 14.010/2020, né? Ele veio, que ele foi, agora tá aqui, ó, que ele foi proveniente do projeto de lei 1179/2020 e agora já é lei, foi aprovado agora recentemente, em 10 de junho, tá? E ele dita o seguinte, quando se tratar, né, se você escolheu esse método durante esse período para conseguir a efetivação da tutela alimentar, o que que ele determina? Salvo engano, se é no artigo 14 ou 15 dessa legislação. Eu não me recordo muito bem, é um em outro, porque só tem 2 artigos que estão delimitando, infelizmente, essa parte que trata de alimentos, né? Então, o que que ele dita? Ele dita que agora a prisão deve ser decretada de forma domiciliar, tá? Ela não deverá, né? Até tem um período, salvo engano, até 31 de outubro, eu não estou com ele aqui aberto, eu deveria estar aqui com ele, mas desculpa, não estou. Mas durante esse período, até meados de final de outubro, essa prisão ela deve ser domiciliar, ela não pode, no caso, ser feita dentro do regime fechado, dentro do presídio, no caso, Uhum. né? E vem também com base, porque o CNJ já estava alertando antes
da entrada dessa norma, então segue um precedente do Conselho Nacional de Justiça, que também estava recomendando que a prisão fosse domiciliar. Tá? Mas, ó, uma coisa que tem que se observar, isso não quer dizer que a obrigação, né, já respondendo a Uhum. qualquer uma dúvida, porque a prisão vai ser domiciliar, então a obrigação vai acabar. Nem tampouco, ela continua latente. Sim, muito bom. E nesse período, porque tem as diferenças, né? Quando é solicitado no judiciário, as diferenças dos valores, né, da pensão alimentícia. E nesse período de pandemia, como fica, assim, os valores da pensão alimentícia? Com relação... Tem muito tempo ainda e, Duda, eu vou fazer Não, rapidinho. tem Temos sim, não. tempinho? Uhum, Então, vamos lá. Então, com relação à prisão, está desenhado dessa forma, por uhum, enquanto, tá? Por enquanto, nós temos aí essa determinação que é o caráter domiciliar. Apenas para que a gente não deixe em aberto esse tema, né, com relação à prisão, eu estou passando, na verdade, o que a norma está ditando. Mas, obviamente, os estudiosos, né, os colegas aí que tratam diariamente com relação ao direito de família, é óbvio que nós estamos aí com vários entendimentos diversos, né? Alguns que entendem que isso não é penalidade, tendo em vista que todos devem ficar em casa, né? Então, eles estão aí trazendo uma certa resistência com relação a essa deliberação. Mas eu entendo como a norma e a situação ela é excepcional, eu acho que a primeira coisa que nós temos que observar é a dignidade da pessoa humana, né? O direito à vida. Então, acredito que tem que ter uma razoabilidade também e não confundir a prisão, né, com o aspecto pessoal. Porque muitas vezes as pessoas, principalmente direito de família, a gente tem que entender que a gente não trata apenas como uma execução normal de quantia certa, né? Eu não estou executando um título executivo, como um cheque, um contrato. Ali eu tenho, né, que o combustível dessa execução é meramente patrimonial. Eu tenho que entender que quando eu trato de execução de alimentos, eu envolvo pessoas, né? Aí uma ampliação nos princípios da norma executiva, porque quando eu trato de execução em direito de família, eu falo de caráter excepcional, desculpem, sui uhum. generis, diferenciado, né? Eu estou tratando com pessoas, aonde essa coerção, ela ultrapassa o patrimônio e acaba indo em direção à própria pessoa, né? Que seria o caráter prisional, o que não ocorre nas demais execuções, né? Então, vamos lá. Falando aí com relação ao pagamento, eu vou trazer agora, que é bem puramente processual, tá? Eu tenho uma opinião própria com relação a isso. Primeiro, o que nós temos que ter em mente? Eu entendo, tá? Apesar, eu também li vários entendimentos com relação ao tempo, os poucos que tem, né, que nós estamos acompanhando aí nesse período, tá? Então, eu vou trazer o que nós estamos acompanhando processualmente falando, não entrando tanto na esfera de direito material no caso. Vamos lá. Uhum. Primeiro, como é que eu vou fazer, né? Eu tenho direito à redução nesse período, como é que eu vou manejar esse instrumento, né? Então, eu entrando aí no aspecto, no instrumento processual, eu entendo o seguinte, tá? Apesar das controvérsias, que o meio adequado, se o processo ainda está em andamento, tá? Discutindo judicialmente com relação a valores, eu posso requerer em qualquer tempo e grau de jurisdição, tá? Que tiver esse processo, não interessa. Eu posso requerer incidentalmente a suspensão do pagamento dessa pensão ou até mesmo a mitigação desses valores. Então, é uma petição simples que eu vou trazer, obviamente que a justificativa, nesse caso, ela é plausível. Eu estava olhando a jurisprudência na semana passada, até discutindo com a professora Luciana Narras. Ela também trouxe outros casos, várias situações, tá? O que nós temos que observar nesse caso?
nós temos que entender que o poder econômico das pessoas, ele ficou mitigado, ele ficou reduzido, né? E tem que ter um pouco de razoabilidade. Então, se o processo está em andamento, uma simples petição com pedido de suspensão vai resolver, ok? Agora, a maior controvérsia, né, com opiniões diversas aí dos estudiosos, é com relação, e se o processo acabou? Né, professora Luciana? E se o processo, ele já delimitou de forma definitiva aquela prisão? Muito bem. O que ocorre aí? Eu entendo, né? Alguns entendem, alguns colegas, também li alguns estudiosos, apesar de eu não concordar, eu vou passar aqui a minha opinião. Nós sabemos que no dia a dia, salvo coronavírus, eu tenho ação de revisão, tá? E até ela é um remédio adequado e não habeas corpus para se discutir valores, tá? Se eu quero majorar, se eu quero aumentar ou se eu quero reduzir. Ocorre, porém, que nós temos que entender que, nesse caso, o processo está findo, tá? E a ação revisional, ela não é temporária. E essa lei, ela é temporária. Né? Porque tudo vai voltar ao normal um dia, esperamos todos. Né? Então, o que ocorre? Eu entendo que pedir uma revisão no processo findo, processualmente falando, né, eu acho que não seria um remédio adequado nesse momento. Por quê? Porque ele vai te trazer uma situação permanente ao final. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Sim. Tá? E essa redução eu quero temporária, porque esse é o viés da legislação. Né? Durante aquele período de pandemia será reduzido, tá? Então, ou será suspenso esse pagamento, tá? Porque isso não quer dizer, até aproveitando o gancho, que eu extrajudicialmente, com meu companheiro, com meu ex-companheiro, eu não possa delimitar uma redução ou a troca desses alimentos por uma prestação de serviço, ou pedir para a guardiã, né? Se caso o outro companheiro tenha guarda, eu posso requerer que nós possamos fazer um acordo extrajudicial, deixamos documentado de forma simples, que vamos compartilhar essa guarda, né, nesse determinado período. Agora, Duda, se nada disso der certo, extrajudicial, então eu acredito que o caminho se o processo está findo, tá? O caminho adequado não seria uma revisional, porque a revisional te daria uma situação definitiva. Tá? Eu entendo que você, nesse caso, já que o aspecto legislativo ele é temporário, eu poderia manejar o artigo 301 do Código de Processo Civil, que trata, lá vem eu, né, Duda, com uma tutela provisória de urgência acautelatória, porque a satisfativa não é o caso, porque não é permanente que eu quero que faça a redução desse valor, e sim a cautelatória, delimitando um período para essa redução, desde que eu comprove. Então, seria um remédio adequado. Outros profissionais que não quiserem, nos processos que estão em andamento, que ao invés de fazer uma petição simples e pedirem a suspensão e comprovarem o motivo dessa suspensão, tem muita gente aí que ficou desempregado do dia para a noite, e agora está desempregado nessa situação, é um caso notório, é diferente da discussão anterior ao coronavírus, que isso não era motivo para não prender, enfim, né? Mas agora porque ele está um fato notório. Nós estamos aí com um número elevadíssimo de desemprego em todo o Brasil, que está sendo noticiado, né? Até mesmo os microempresários, né, estão tendo problema, porque esse auxílio não está chegando com relação a essas pessoas. Então, é óbvio que tem um caso que eu estava falando na jurisprudência, que eu estava olhando, o alimentante está com coronavírus no hospital, entubado. Então, não tem como. E o processo que está em andamento, como eu estava falando, com toda essa situação, eu promover aí uma prova robusta, né, que justifique essa redução ou essa suspensão, também pode ser por intermédio, daí eu vou no artigo 300, que incidentalmente eu posso pedir uma tutela provisória, acautelatória e incidental no processo que está andando em curso, né, em qualquer tempo e grau de jurisdição, ou uma petição simples de suspensão também com os mesmos argumentos. Porque o perigo em mora está justamente no período que nós estamos, que é a contaminação e a transmissão, né, desse vírus. Tem tudo isso a ser analisado. Agora, o que eu não concordo é uma revisional,
com o processo Cara, fluindo, já que ela vai te dar uma decisão definitiva, né? Então, como é que vai ser? Só se posteriormente coronavírus eu vou ter que ingressar. Eu acho que eu vou onerar meu cliente novamente, eu vou entrar com uma nova revisional aí para majorar o contrário, para pedir para que aumente aí esse valor. Então, eu acho que a tutela provisória de urgência, nesse caso, com caráter acautelatório, é, aí, na verdade, incidental, né? Eu acho que eu resolveria, né? O juiz vai definir, vai te dar um termo, obviamente que seria um prazo para que volte ao normal. E, Duda, cada caso é um caso, né? sim, O advogado ele também pode juntar esse acordo feito entre os clientes com relação a uma redução acordada de forma temporária. É óbvio, quando o processo está em curso ainda, é mais fácil você ter aí uma ideia que possa satisfazer. Então, eu posso até trocar, ou até mesmo, né, como eu falei, eu posso tentar compartilhar, se isso não foi feito ainda, a guarda, né, para diminuir um pouco a responsabilidade financeira. E, enfim, extrajudicialmente eu também posso tentar outros meios para que não chegue à prisão, né, nesse período. sim. E essa revisional de caráter permanente, né, decisório, ela prejudica o alimentado, porque aí depois que o alimentante ele ingressar com essa petição de revisional e vai ficar permanente, É uma ação de após revisão, é uma isso ação, é. Isso, de pode revisão. falar. Tá. Aí, após essa decisão, o alimentado ele vai ter que ingressar pedindo essa revisional também para majorar, já que minorou antes. Então, É, isso prejudica. eu entendo que não é o caminho, a Aham, revisional não é a ação adequada para se discutir um lapso temporal, porque eu estou passando aqui meu entendimento, pessoal. uhum, A revisional é quando você tem um estado latente permanente, sim. né, um largo que não seja esses casos excepcionais, né, aonde você realmente eu troquei de emprego, eu não estou tendo, né, não estou tendo condições como eu tinha anteriormente, então eu vou promover uma redução, enfim. A revisional, ela tem cunho de definitividade. Eu estou falando de uma ação cognitiva que vai me gerar futuramente uma decisão que ela não é temporária. Era isso que eu queria Sim, dizer. Então, sim. agora, o que eu tenho que manejar nesse momento, tanto no caso dos processos que acabaram, ao invés da revisional, eu posso tentar aí uma tutela provisória, provisória de urgência de cunho Urgência. acautelatório, ou até mesmo, né, você fundamentando bem, né, até uma tutela da evidência, né, mas eu acho que forçaria um pouco mais, eu acho que é mais seguro, já que eu não vou estar tratando de uma situação de forma definitiva, não a provisória, a tutela de urgência é satisfativa, né, que é a antiga tutela antecipada, mas sim a tutela provisória de urgência, provando o perigo da demora, né, e o motivo pelo qual eu não estou conseguindo honrar minhas obrigações, só que de cunho acautelatório. Por quê? Porque a legislação ela tem caráter temporário. Ela não Uhum, será aplicada de forma definitiva após essa situação excepcional que nós estamos vivenciando. Esse é o meu entendimento. Tem entendimento de vários colegas que a revisional, promovendo um pedido excepcional, que seria temporária, também serviria para tanto. Duda, eu acho que também, como eu falei, aquele habeas corpus, ele não, o objeto dele, né, ele poderia nem ter uhum, sido concedido, mas ele foi concedido parcialmente, apesar de não, a medida não ter sido adequado, mas o momento foi tão desesperador, né, voltando um pouquinho atrás da pensão, que no final a gente tem que entender que o processo civil ele não pode ser um meio em si mesmo, né? Ele tem que ser um meio pelo qual nós possamos alcançar e dar ao cidadão um resultado sim. efetivo, né? Não adianta a gente ficar discutindo muito vaidade processal. O que importa é que se faça no tempo, né, no lapso temporal adequado, a gente possa aplicar e dar uma solução,
né? Então não adianta também a gente ficar discutindo vaidade jurídica enquanto o cidadão, né, o jurisdicionado, ele está ali passando necessidades. Também não sou a favor, né, não sou tão radical, né? Mas lógico, a gente sempre traz aí um pouquinho, processualmente falando, essa é a minha opinião sobre essa situação. E, nossa, tem muita coisa aí a se falar com relação à situação que Sim, nós estamos hoje. Fica à sim. vontade, se quiser perguntar mais alguma coisa. Então, agora eu gostaria, na verdade, de dar uma opinião do coletivo Todas as Vozes, que é muito importante, que é sobre a atuação, né, do Poder Executivo Municipal. Eu acredito, nós acreditamos que, na verdade, falta orientação jurídica, né, para essas pessoas que realmente existe essa necessidade ao cidadão e não tem a orientação. Então, foi como a prof também já tinha falado, é, acredito que o município tem que dar essa orientação jurídica que falta, porque ainda, né, os alimentos ainda são muito mal vistos pela sociedade, eles são muito, né, prejudiciais, sendo que não são. Então, quem tem realmente esse direito, às vezes sai um pouquinho da esfera e acha que realmente não é necessário, sendo que é. Eu acho que falta nessa atuação do Estado e eu acho muito importante. E poderia sim ser uma das atividades que o município poderia implantar, né? Que é a orientação jurídica, que falta muito. É, Então, é um dos milhares de entraves que nós temos, né? O direito ao acesso à justiça é um direito também constitucional. E o que não poderia ser diferente, né, é abraçar as pessoas, que na verdade a gente fala as minorias, mas é o contrário. Eu lembro do meu nobre colega, o Flávio, né, que não está hoje na Unisul conosco, mas ele sempre discutia comigo, como assim, o direito das minorias? Professora, ele sempre brincava comigo, né, são a maioria, né, e é verdade, né? A gente para pensar, é a maioria, né? A grande maioria é carente, precisa de um apoio não só jurídico, mas também principalmente na seara da família, que não envolve só patrimônio, né? É um aspecto que mexe muito. É lógico que a gente não tem tempo para discutir tantos assuntos, né? Eu até fiquei de abordar, acabou não dando tempo, porque marcamos para segunda-feira, até com relação à violência da mulher, que ela aumentou aí de forma bem significativa. Já estou adentrando aí na esfera penal, não vou fazer isso, né? Mas a informação que tenho de uma colega que trabalha na delegacia aqui da mulher, é que essas mulheres, até fiquei curiosa para onde elas estão sendo sim. levadas, né? Me parece que ao lado da delegacia tem uma associação, não sei se ela é ligada com o poder público ou é híbrida, né? Público ou privado, peço perdão, que eu não recordo aqui o nome, aonde essa casa ali próxima à delegacia também está acolhendo as mulheres devido a essa violência, fora a criança e o que está sendo relatado, porque eu não gosto de ficar falando sem ter os números aqui, que eu tinha prometido, né? Mas a gente tem que entender que como está sendo essa reclusão para as crianças, né? Nós temos uma vida mais confortável, mas se você parar para pensar, né? Você está dormindo com o inimigo, né? Nesses casos onde a mulher, idosos e também crianças estão sujeitos a estupros, como nós estamos escutando, e diariamente, infelizmente, a violência ela se potencializa, porque afinal de contas você está recluso, sem muitas opções. E essas pessoas que não têm condições, muitas vezes nem sabem, a situação se estende, né? O direito de família ele acaba refletindo em várias áreas do direito, também vários problemas, né? Também conversando com a professora Luciana Faísca Narras, ela também trouxe outros aspectos a serem abordados com relação às audiências, né? No direito de família é muito sensível fazer as audiências via tele virtuais. Tem colegas que ela me reportou, né, que ela atua nesta área bastante, em que não estão aceitando, em determinados casos que são mais delicados, promover essa audiência de conciliação e mediação. Geralmente é mediação, né? Por intermédio
de vídeo. Então, e aí fica suspenso, e daí o prazo da contestação, né, professora Luciana? Ela acaba, foi a professora Luciana que trouxe essa pauta. Então, eu estou trazendo aqui em homenagem a ela. Como fica? Os prazos ficam suspensos, não acontece, o processo não vai à frente desse, Duda, é complicado que fica, mas isso também, não, como eu falei, tem uma lei a ser aprovada, que ela é mais completa. Pena que eu não estou... Professora Luciana podia digitar para mim, né? O projeto de lei que agora está no Senado Federal. Não recordo aqui o número. Então, esse eu estava olhando, ele é bem mais específico. Ele não é tão raso quanto essa que foi aprovada agora em caráter excepcional. Porque não foi só para a família, foi para várias áreas do direito também. Sim. Tá bom? Então tá, então é isso. Acho que a nossa conversa foi bem boa, bem produtiva, né? Ai, Se que a bom. se a professora gostaria de falar alguma coisa, pode falar, mas é basicamente isso. Acho que foi muito bom, o pessoal adorou. Ai, que Comentários bom. muito positivos. Ó, professora ai, querida Luciana, minha amigona do coração, né? Além de competente, a minha amiga do coração. Estou ali o projeto de lei, ele tá digitou errado, Lu. Pode digitar correto. Deixa aí pro pessoal, então. Porque eu acabei aqui, eu acho que a minha bateria tá indo, deixa eu ver se eu acho. Eu tinha colocado ali, além da norma. Ok, esse mesmo. 2.947. Então, ele passou na Câmara. Obrigado, Lu. Ele passou na Câmara e agora está no Senado. Só que aguardamos, né, professora Luciana, que seja breve, porque daqui a pouco acaba, né? E acaba não, acho que não vai acabar tão cedo, mas enfim, né? Ah, pelo menos acabe essa quantidade que tão grande como está tendo, né? Tem um controle melhor, mas que ele seja para que o Senado dê uma maior prioridade, porque nele aí sim ele Sim. delimita vários pontos. E a professora Luciana e a professora Patrícia Fontanella vão poder dar um banho aí para vocês dentro deste projeto de lei, que, se Deus quiser, o Senado vai aprovar, porque daí vem bem no aspecto das sucessões, né? O aspecto de direito material mesmo, é bem interessante. Eu agradeço a oportunidade, fico bastante feliz. Desculpa, eu fiquei um pouco assim Não, atrapalhada, né? Mas não, eu tô... foi ótimo. porque eu nunca Ah, tinha te feito pelo INSS, agradeço. tá Sim. bom? Um grande Sim, abraço mas para tá bom. vocês. Tá bom, Agradeço a muito também, a Maria Eduarda, ao Vitor, a todos, né? A todos que estão aí, façam um bom trabalho. Estaremos sempre aí com vocês. A gente que agradece, é uma honra. Os nossos professores da Unisul são realmente fantásticos, não tem melhores. A gente que agradece, muito obrigada, coletivo Todas as Vozes, todos os integrantes ficaram muito felizes com a sua Ah, presença. Muito bom. Só temos a aprender, né? Sempre. então que bom, fico muito feliz. Um beijo a todos, um beijo aí para os meus colegas Beijo pro. queridos. E vamos pensar aí na segunda parte, terceira parte, Vamos, vamos com sim. mais colegas, né? Tá certo? Um grande abraço para vocês. Fiquem bem, viu? Abraço, boa noite. Obrigada. Um grande abraço. Tchau. Tchau.